Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que maravilha saber que você está ouvindo, está conectado com o agir de Deus. Em mais um dia de milagres, em mais um dia de provisão, e nós cremos, eu creio em milagres, por isso que nós oramos, por isso que nós declaramos o poder da palavra de Deus. E hoje eu quero justamente ler um texto muito famoso. Quando eu falo famoso, eu acredito que ele é bem ouvido, falado. Eu mesmo já falei várias vezes, já preguei várias vezes, mas eu estou sendo conectado desde ontem a ler esse texto aqui na íntegra. E então hoje eu vou ler para você aqui. E se você não conhece essa história, você vai conhecer. Segundo Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te-ei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Bom, gente, se você realmente conhece essa história, você pode até pensar: bom, eu já sei como é que é e o fim que deu, porque eu já li para você, se você prestou atenção. E se você conhece, então, você sabe que o final é bênção. Porém, nós temos que aprender algo importante. A Bíblia é um livro de princípios. E Deus nos deixou a Bíblia para a gente ter uma bússola, um GPS, para a gente ter um direcionamento, uma orientação. Então nós temos que entender que Deus trabalha com instruções. Por exemplo, tem pessoas que elas precisam tomar uma decisão na vida, algum tipo de decisão ou de alguma escolha que ela tem que fazer. E às vezes ela ora, às vezes ela fala: Deus, o que eu tenho que decidir? Será que eu faço isso ou faço aquilo? Será que eu faço isso ou faço aquilo? E às vezes Deus, ele fica em silêncio. Porque nós temos que entender que tem coisas que você vai ter que decidir. Que às vezes Deus não vai falar, mas ele vai falar nas Escrituras, na Bíblia. Porque às vezes a gente está tão ansioso com algo, tão precisando de um milagre, de alguma coisa, que a gente começa até, dependendo a área que você atua no meio cristão, né? Vamos assim dizer, desse termo, a área, né? O segmento, né? De repente você começa a ir para tudo quanto é lugar
achando que Deus vai usar alguém para falar e para revelar e aquela coisa toda. E às vezes só piora a situação. Você começa a pegar uns falsos no meio do caminho aí e começa a falar algo em nome de Deus que não é de Deus. Aí você só entra em confusão e a vida fica pior. Sabe por quê? Porque Deus já deixou a Bíblia. Embora Deus fale de várias maneiras, mas jamais Deus vai falar uma coisa extra-bíblica se não está na Bíblia. Se não bate com a palavra. Você está entendendo? Não bate com a palavra. Então eu li um texto e estou dando uma introdução, parece que diferente. Mas por que diferente? Porque Deus usa a sua palavra, ele usa os seus servos e servas para dar instruções, não é verdade? Foi o caso aqui desta mulher. Ela relata o quê? Ela chama o profeta, o Eliseu, e ela falou: ó, Eliseu, você sabe que o meu marido era do teu ministério. Ele está dizendo que tu sabe que ele servia, como assim? Eliseu tinha ali uma escola de líderes, de profetas, né? E esse homem certamente fazia parte dessa turma, dessa seleção aí, né? Dessa equipe. Só que o homem morre, deixou dívidas. Essa história não relata como é que foi essa dívida, né? Mas tinha dívida. Tinha que pagar a conta. E agora o homem morre, aí a viúva foi falar com Eliseu, como se fosse o pastor dela, vamos supor, né? Falou: ó, Eliseu, você sabia que meu marido ajudava aqui. Agora a coisa tá pegando. Ele deixou dívida, era um homem de Deus, temia a Deus, mas morreu, não deu tempo de pagar a dívida. E agora os cobradores estão aqui na porta aqui e querem porque querem. Óbvio, né? Quem deve vai ter que pagar uma hora e quem tem o crédito quer receber. Isso é normal, né? No mundo dos negócios, né? Faz parte, né? Bom, diante disso aqui, Eliseu, quando escutou aquilo ali, ele falou: ó, é o seguinte, em que eu posso te ajudar? O que você tem? O que você tem? Aí ela diz: olha, eu não tenho nada aqui. Só que daí ela lembrou: porém, senão uma botija de azeite. Quer dizer, ela teve o material específico para o milagre. O que eu preciso compreender, e você também, se você não entende? Deus faz milagres. Você tem que ter alguma coisa. Não que Deus depende dessa coisa, mas é um sinal, é um ponto, é alguma coisa, é um detalhe. Entendeu? Alguns podem dizer: eu tenho uma fé pequenininha, mas tenho. Enfim, aí é com você, a criatividade. Aquilo que o Espírito Santo está falando através de mim aqui, ele vai falar com você e você tem que entender o que você precisa entender para você melhorar o seu relacionamento com Deus, a sua vida de servir a Deus, de caminhar e assim por diante, né? Quando ela disse: não tenho nada senão uma botija de azeite, aqui começa Eliseu então dando as instruções. O que acontece com muitas pessoas? Que elas não querem receber instruções. Quando você quer ser um motorista, você tem que estar habilitado, né? Seja para carro, ou caminhoneta, caminhão, depende, né? Você tem que ter ali a sua habilitação. Então, se você não sabe dirigir, o primeiro passo que você tem que fazer é procurar uma empresa na área que ensina, né? As escolas aí, né? Procurar uma empresa credenciada, não é verdade? E ter que pagar algumas aulas ali e estudar. Você vai ter que estudar o teórico, as leis do trânsito, não é? São instruções para você ser um bom motorista. Não adianta você saber dirigir o automóvel, mas não entender da legislação. Aí você vai estacionar no lugar errado, aí vem o guincho, leva o teu carro, você pensa que o carro sumiu. Sumiu porque você deixou no lugar errado. Entendeu? Hoje eu estava vendo uma cena dessa, o cara deixou estacionado errado, logo chega o guincho lá para tirar o cara não se tocou, né? Mas é claro, tem gente que sabe, mas estaciona errado, aí é outro assunto. Mas se eu estou dando uma dica, usando a linguagem do trânsito, das leis do trânsito, a Bíblia é o nosso manual. A pessoa não quer seguir as instruções, aí já viu, né? Fica mais difícil a vida. Você está entendendo as palavras simples que eu estou tentando falar aqui? Numa linguagem espiritual, mas num palavreado aqui bem fácil para todo mundo entender. Então, às vezes, você está querendo ter resultado de algo que você não está fazendo. Às vezes você quer resultado de uma coisa que você não está fazendo para ter resultado. Você está entendendo? Você não está fazendo nada para que colha resultado do teu trabalho, do teu esforço, ou da tua fé, ou algo parecido com isso.
Então Eliseu, né? Eliseu falou para aquela mulher, vai, a primeira instrução é essa, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Não era só para um vizinho, é para todos. Não devia ter muito, eu acho, né? Mas todos os vizinhos. Você vai pedir vasos vazios, não poucos. Então ele deu a instrução certa. Amados e amadas que amam ouvir a palavra de Deus neste horário comigo aqui. Entenda. Você tem que saber ouvir a instrução. E às vezes na nossa vida, no corre-corre, a ansiedade, a preocupação exagerada, você acaba não ouvindo a instrução de Deus. Você não ouve a instrução que tem que ouvir. Por quê? Você está num corre-corre. Você está num estresse exagerado. Você está correndo para lá e para cá, batendo cabeça desnecessariamente. E Deus está falando, pare, stop, acalma, escute. Tem gente que está tão desesperada que ela não tem paciência nem de ouvir. Dizem, né? Dizem os especialistas da internet, etc. e tal, e do comportamento humano, que hoje a galera, ela não tem... Se eu mandar um áudio de 30 minutos, que se eles ouvirem 3 minutos é muito. Então as pessoas não estão nem querendo ouvir. E só quer ouvir um resumo. É aquela pessoa que vai na livraria, não compra o livro, mas lê só na abinha do livro um trechinho ali, né? É preguiça, isso é preguiça. Tem gente que é preguiçosa. Então nós temos que entender que a vida é feita de movimento. Você tem que se movimentar, você tem que agir. Deus age, eu tenho que aprender com Deus, eu tenho que agir também. Mas eu tenho que ouvir o que Deus está me dando essa instrução. Então, provavelmente, muitos de nós, eu vou me incluir no pacote, muitos de nós estamos enfrentando algo porque talvez não estamos parando para ouvir a instrução de Deus. A gente está fazendo na força do braço. Alguns estão fazendo na sua própria sabedoria humana. E por isso que não está tão feliz como deveria estar. Então essa mulher recebe a instrução, ela foi na casa dos vizinhos e foi emprestar vasos. Olha que instrução maluca, né? Você já pensou, meu amado, você que está me escutando tão atentamente, imagina você, onde você mora. Você já pensou se fosse hoje você sair em toda a tua vizinhança do teu bairro, pedir emprestado vazias? Primeiro, eu acho que o primeiro vizinho teu já ia falar, mas vizinha, por que você quer isso? O que está acontecendo na tua casa? Já ia ter, ainda mais no Brasil. Não é? Acho que o brasileiro é um povo muito querido, mas... É ou não é? Sim ou não, pessoal? O primeiro vizinho já ia tomar meia hora do teu tempo, querendo saber o porquê. Pensa, que ia ser uma cena... Aí, meu Deus do céu. Já pensou? Então a mulher foi lá e emprestou. Resumindo a ópera aqui. E o Eliseu falou, depois que você emprestar os vasos, entra, outra instrução, entra, feche a porta, chame os seus filhos, você e seus 2 filhos. O que eu aprendo aqui? Equipe. A viúva e os 2 filhos. Os filhos tinham que ajudar também. Tem coisa na tua vida que você está precisando chamar mais gente aí, porque eles têm que ajudar também. Eles não querem também o resultado? Então eles também têm que se envolver. Exatamente. Sabe aquela pessoa de família que parece que ela carrega a família inteira sozinha? Por isso que ela tá má. Por isso que tá mal. Por quê? Porque tem gente que parece que gosta, né? Entendeu? Então você tem que pensar. Tem uns que gostam e tem uns que não tem o que fazer, vai ele mesmo. Mas você tem que saber descentralizar. Você tem coisa que você está resolvendo até familiar, mas tem mais gente que pode ajudar da tua família e você está fazendo sozinho, você tem que chamar essa galera. Fazer uma reuniãozinha, falar, convocar vocês, tomar um chazinho comigo, vou te dar uma dica aqui, fazer um chazinho, ver o que eles gostam de comer, uma bolachinha, alguma coisa assim, né? Coisas, coffee break, alguma coisa assim, entendeu? Você chama aquele teu irmão que eu tô falando, da sua família, aquele irmão, aquele tio, aquela galera que tá precisando saber, e chega, o negócio é o seguinte, a situação tá assim, assim, assado. Eu não tô aguentando levar sozinho, não, eu quero ajuda. É assim, pessoal, ué. Ou você faz, ou você faz. Senão, não reclama depois, você está aí, né, querendo levar o problema sozinho, sendo que você pode e deve, às vezes, compartilhar. Estou falando algo familiar, que às vezes você precisa. Olha Deus falando aí. Você não pediu para Deus falar? Então, está falando. A instrução é isso. Né?
Agora, analisa. Se você recebe uma instrução e você acha que a instrução não é boa, é direito seu não pegar a instrução também. É direito seu. Essa mulher, por exemplo, ela poderia falar, ô Eliseu, não tem um jeito mais fácil de resolver, não? Você não pode fazer uma oração aí e Jeová, Jiré, multiplicar o azeite para eu ter que ficar pedindo para as vizinhas? Isso é muito humilhante. Ela poderia questionar. Ela poderia. Mas nós, às vezes, falamos, ô Senhor, não pode facilitar a barra, não? Não pode fazer diferente? O Senhor não pode liberar uma bênção sem eu consultar ninguém? Às vezes vai ter que falar, pessoal. Às vezes vai ter que falar. Hã? Então pede para Deus, mas às vezes Deus vai falar, você vai ter que falar. Então aquela mulher vai com os filhos, entra no quarto com um monte de vasilhas, vasos vazios, e ela o filho começa a trabalhar, a equipe, todo mundo trabalhando. Chegou um momento, um dos filhos disse, mãe, não tem mais vasos, todos estão cheios. O que a Bíblia diz? O azeite parou. Eu gosto dessa frase, o azeite parou. Então, o azeite não acabou, ele apenas parou porque não tinha mais recipiente, não tinha mais vasos, vasilhames, né? Terminou, ok. Não tem mais vaso, o azeite parou. Aí vem, então, a mulher e diz isso para o Eliseu. Aí Eliseu diz assim, olha, agora você vai vender o azeite, preste atenção, principalmente você que está endividado. Preste atenção, principalmente você que está precisando de um milagre financeiro. Vamos dar nome aqui. Finanças. Grana. Din-dinho. Dinheiro. Money. Ok? Preste atenção. Qual era o problema da irmã aqui da Bíblia? Da viúva. Qual que era o problema? Responda. 1, 2, 3. Financeiro. Dívida. Ela estava endividada. Então o que ela fez? O homem falou... O Eliseu instruiu, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vão viver do restante que vai sobrar. Então com Deus não tem merreca, com Deus não tem escassez, com Deus tem que sobrar. Tem que empatar ou sobrar. Faltar, fica perigoso. Tem que sobrar. Agora preste atenção, meus amados. Qual que era o foco aqui? Tirar essa mulher da dívida, pagar a dívida. Então, Eliseu foi claro. O que eu tenho que aprender com isso? Se você está com dívida, banco, loja, padaria da esquina, mercado da esquina, esses que ainda vende fiado, né? Acredito que você vai pagar. Tipo assim, enfim, está com dívida, meu amado. Primeiro passo, faça o levantamento da dívida. Eu estou dando o nome do negócio, é dívida, dinheiro. Tá devendo para sogra, tem que pagar ligeiro. Se tiver devendo para parente, então, meu Deus do céu, tem que pagar ligeiro, senão espalha para todo mundo. Então, você tem que fazer o quê? Preste atenção que eu estou dando uma instrução espiritual, isso aqui é para te ajudar a sair do sufoco. Primeiro passo, tem que pegar um papel, uma caneta ou um lápis, ok? Se você é mais moderninho, quer na tecnologia também, mas pega um papel aí, para ser mais prático, uma caneta, você vai anotar. Deus vem falando isso comigo desde a semana passada, para falar isso aqui. Demorei uma semana para falar. Pega um papel e anota, não precisa falar para os outros, anota, para quem você está devendo. Dívida, o que é dívida? Que negócio que você paga o juro e continua a dívida. Dívida. Pega lá, banco tal, loja tal, a sogra, o sogro, o genro, você está vendo um monte de parente aí, né? Não é revelação, isso aqui acontece. Então, entendeu? Vai, coloca lá. Coloca o nome de quem você deve e na frente o valor. E daí, você vai orar. Você vai começar a colocar ordem. De que maneira? Igual o Eliseu falou. Qual que é o problema? Deus pode, se Deus quiser, Ele pode hoje ainda te liberar uma bênção financeira para você, se Ele quiser. Por um milagre. Eu acredito em milagres financeiros também. Só que você tem que entender o seguinte, se você tiver com dívida, o que você tem que fazer? Vamos fazer uma conjectura aqui. Vamos supor que chega na tua conta 200 mil reais. Você ganhou uma bênção. Meu Deus do céu, nunca viu dinheiro na vida tanto assim, né? 200 mil. Talvez para sua realidade é muito dinheiro, para mim também. 200 mil reais. Né? Aí o que você tem que fazer se você está devendo? Vamos supor que você ganha 200 mil, mas você está devendo 150 mil. O que você tem que fazer? Negociar a dívida, pagar a dívida. Mas o que a pessoa faz? Ela pega os 200 mil, vai numa loja e sai com carro zero.
Esse é o problema de muitos brasileiros. Acho que os estrangeiros também cometem essas gafes, né? Então, meu amado, é aquela pessoa que vai receber o 13º no final do ano, mas o 13º dela já está tudo comprometido. Ela já negociou o 13º. Esse é o problema nosso. Dinheiro que nem veio, dinheiro que nem chegou, já está tudo negociado. Assim é a economia da nação, mas isso aqui eu não posso falar. A nação brasileira, você está entendendo? Dinheiro, grana. Então, meu amado, hoje é uma palavra de fé para abençoar as suas finanças. Então, dê nome ao problema. Está endividado? E eu me proponho a ajudar você a sair dessas dívidas. Com oração, com instrução, e vai ter milagre, milagraço acontecendo nesta área. Mas faça a coisa certa, faça o dever de casa, faça a tua parte. Não importa se você está desempregado, se você não está tendo renda por alguma razão, mas Deus faz milagres a partir do que você tem, a partir daquilo que você quer começar a fazer. Deus ajuda quem quer corrigir a rota. Quem que não tem problema? Todo mundo tem. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ouça as instruções, Deus vai te ajudar. Deus vai ajudar quem quer corrigir o que tiver errado, o que precisa colocar em ordem, mas faça a coisa certa. Eu tenho muito para falar sobre isso, mas agora, acho que para hoje tá bom. Eu vou orar encerrando. Como eu já orei antes, no início do programa, agora eu vou orar especificamente para essa área econômica, tá bom? Fechado? Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, por essa instrução sensacional. Espero, Deus, que todos que estejam ouvindo, que estão precisando desta bênção na área das finanças, ou seja, sair das dívidas, ou seja, resolver questões financeiras. Meu Deus, tenha misericórdia de todos nós, de todos que nos ouvem, e que esta bênção alcance a todos. Abençoa a vida financeira, o salário, a renda, o prolabore, a aposentadoria, a renda deste lar, deste homem, desta mulher, desta família, meu Pai. E dê a todos sabedoria para administrar, sabedoria para gerenciar, sabedoria para comprar e vender. E hoje seja um dia de uma grande colheita de bênção nesta área também das finanças, dos teus filhos e filhas e de todos que nos acompanham nesta manhã. Abençoa também aqueles que têm apoiado o Agindo Deus através da sua semente financeira. Libera o teu favor, Pai. E eu declaro e profetizo no dia de hoje uma bênção sobrenatural vindo para você. Quem crê, receba. Diga, eu tomo posse, a bênção é minha, a vitória é minha. Jeová Jireh, o Deus provedor, e Ele proverá. Senhor, e dê capacidade, habilidade, sabedoria para todos colocar em ordem. Escrever o que tem que ser escrito num papel para ele ter um norte, para ele ter uma noção da situação, para ele fazer um levantamento da sua situação, e eu creio que o Senhor vai agir e vai abençoar todos que fizerem a sua parte. Assim oramos e abençoamos o povo em nome de Jesus. E a água que eu separei e que outros separaram o copo com água, libera o teu favor também sendo um remédio espiritual, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.